Ok? Olá meninas, meu nome é Gislaine, sou da Divina Artes. Vim mostrar pra vocês como eu adaptei um cortador de batata para facilitar na hora de frisar, tá? Primeiramente, vou mostrar como é o cortador de batata. Ele é simples, você encontra em lojas de coisas para cozinha, para restaurante, você encontra ele. Se eu não me engano, na época eu paguei R$ 45, eu acho. Ele tinha umas perninhas que deixava ele mais alto, para quando você fridasse a hora que você apertasse, a batata caia aqui embaixo. Então, uma das perninhas quebrou e ele ficou aqui juntando mofo. Quando eu achei que seria uma boa oportunidade, eu cortei com uma faca quente essa peça de plástico e coloquei Durepox aqui dentro. Eu fiz um corte razoavelmente grande, apesar da porca ser pequena. Consegue ver aqui? Sim. Pode continuar falando. Apesar da porca ser pequena, eu coloquei bastante para ela ficar bem segura. E coloquei entre algumas também. Então, eu cortei aqui com a cola quente, com a faca quente. Eu acho que dá pra cortar também com um desses. Mas na época eu não tinha. Então, eu acho que dá pra cortar sim. Coloquei o Durepox e uma porca. Tudo que você encontra no material, Material de construção. Você encontra, eu acho que encontra até essa peça no material de construção. Então, Durepox. Aí, coloquei a porca, deixei secar, tudo bonitinho. E, aí, em vez de eu colocar nas peças outra porca, eu vou colocar o parafuso correspondente à porca. Então, se você tem 10 frisadores, você vai colocar nesses 10, então você vai comprar 10 parafusos do mesmo tamanho, mas a porca vai ser a mesma que já tá fixa aqui. Então, toda vez você tem que ter um modelo pra você comprar do mesmo tamanho sempre. Mudou o tamanho, ele não vai ficar lá firme, tá? Certo. Da mesma forma, eu coloquei aqui. Aqui eu não tive que furar nada, só encostei a cabeça do parafuso na peça e grudei com Durepox, deixei secar. Quanto tempo você deixou secar? Eu deixei secar por aproximadamente 1 dia e meio, 2, depende do tempo. E ficou fixo? Ficou fixo, depois não dá pra tirar. Correto. Então, não dá pra tirar mais. Na época que eu fiz o teste, eu fiz nesta e nessas miudinhas aqui. Aí, depois eu vou comprar mais parafusos pra ter certeza que vai dar sempre certo. Agora que eu tenho certeza que dá certo, eu vou fazer nas demais. A peça grande, a rosa grande, por exemplo, eu não consegui sentir firmeza em fazer isso com ela. Por quê? Ela não cabe no cortador totalmente, tá vendo? Ela só fica metade. Ela não se encaixa no fundo da peça. Se ela se encaixasse... A pressão fica só no meio? A pressão vai ficar toda aqui nessas 3 pétalas e aqui não vai ter. Certo. Então, nas peças grandes eu não coloquei porque, mesmo tendo a porca aqui, eu vou apertando e rodando a peça. Então, nas grandes, por enquanto, é assim que eu tô fazendo. Por que que eu inventei de fazer isso? Eu tenho um problema na coluna e toda vez que eu ia tentar frisar, forçando o corpo em cima dela, eu ficava com muita dor. Então, eu frisava, ficava 3 dias com dor, pra depois ir cortar, montar rosa e tudo mais. Aí, meu marido me auxiliou bastante quando eu preciso frisar. Ah, para! Quando eu preciso frisar, você pista, Jesus. Mas as peças pequenas que eu uso pra fazer pequenas lembranças, canetas, que eu friso bastante, eu achava que, tipo assim, eu demorava muito tempo. Então, facilitou minha vida. Como eu monto ela na minha mesa? Depois de você ter feito os frisadores, tudo bonitinho, fez a peça aqui embaixo, vai ficar assim, ó. Eu vou usar a ponta da mesa. Por quê? Eu achei que ficou fácil. Eu não sei o nome disso aqui, gente. Não é uma presilha? Isso é uma presilha, o nome disso aqui? É possível. Eu não sei o nome, sinceramente eu não sei. Onde mas você encontrou? Como você adquiriu? esse eu encontrei numa lojinha, a Dais, eu achei ela. Só que, da mesma forma, eu tenho certeza que você encontra ele na casa de material de construção. Ou de ferragem, deve ter.
Eu acredito que o nome disso aqui seja presilha, tá? Certo. Esse aqui de 50 milímetros. Então, eu coloquei ele na ponta, pretendo comprar um outro pra fixar melhor. E usei um palito de sorvete, uma madeirinha, só pra poder dar altura certinho. Porque quando eu colocava aqui, direto... Ele andava, né? Ele ficava andando. Então, ele não encaixava direito, tá vendo, ó? Porque ele ficava andando. Com a pecinha, eu coloquei aqui, ele deu uma fixada, ó. E conforme eu aperto aqui... Então, o material é um... Palito de sorvete. Palito de sorvete. Poderia ser qualquer tipo de palito. Sim, qualquer madeirinha Fazer pequena, unha só pra feminina? dar... Sim. Só pra dar firmeza mesmo na hora de você colocar aqui. Embaixo precisou colocar ou não? Eu não coloquei. Por quê? Ele tem essa ventosa aqui e a minha mesa é de mármore. Então, pra mim não teve problema. Eu não recomendo colocar isso numa mesa de vidro, gente, pelo amor de Deus. Se é uma coisa que você vai fazer força, você vai colocar, ele vai estourar. Certo. Então, E numa mesa de madeira, eu aconselho colocar uma madeirinha embaixo também, tanto em cima quanto embaixo. tá. Tá? Então, eu fixei ele aqui, ó. Eu vou fixar aqui pra vocês verem direitinho. Eu encaixei ela até o final. Se você achar uma mais compridinha, melhor. Encaixa e vai rosqueando até apertar. Aperta bem, mas bem mesmo. Quando sua mão não aguentar mais apertar. Porque quanto melhor, mais apertada, melhor vai ficar pra você na hora de frisar. É isso aqui. Com uma peça pequena, ela encaixa aqui dentro, ó. Tá vendo? Tô. Tanto que essa aqui é a minha rosa mirim. Tem essa aqui, que eu acho que é pessegueiro. Não tenho certeza, não. Sou péssima com o nome das peças. As pequenas encaixam bem aqui. Então, você não precisa fazer nenhuma adaptação. Usa aqui mesmo. Se ela for de resina, por exemplo, como a gente tem, a maioria que tem, a Sandra, tem o pessoal que trabalha com resina, eu não me senti à vontade ou segura de colocar o parafuso na de resina. Porque elas são mais delicadas para esse tipo de coisa. Vocês vão ver quando eu for rosquear ela aqui, eu vou rosquear ela bem firme. Então, fazer isso com a de resina, ela é maravilhosa, gente. Eu não vi diferença entre a resina e a de ferro. Então, não tô aqui pra dizer, a de ferro é melhor, de resina é melhor. Não. Pra mim, é questão de custo e o que você quer fazer com ela, tá? Eu usei a resina, só que eu coloquei esse VA bem grossinho, tá vendo? Pra evitar ficar cortando. Como dá pra ver aqui, ele ainda é uma faca. Eu não tirei a faquinha dele daqui. Então, como é de resina, pra não ter risco. E na hora de frisar, faço a mesma coisa. Eu cato um EVA grossinho, da mesma espessura da de baixo. E coloque aqui pra poder apertar. Isso é somente nesse de resina? Só no de resina. Porque eu não senti coragem de colocar o ferro e apertar direto, porque elas são mais sensíveis. Isso é fato. O ferro vai ser mais firme do que a de resina. É fato. Aqui não é questão de frisar ou deixar de frisar. É uma questão de resistência. Pra não perder suas peças. Pra não perder suas peças. Afinal de contas, você compra de ferro ou de resina, você quer que ela dure. Perfeito. E como funciona esse aparelho? Ó, nas pequenas, eu vou colocar ela aqui. Eu vou ligar aqui. Esquentar. A pequena eu vou colocar aqui, simplesmente. Ela vai ficar sempre fixa. Eu pretendo colocar uma outra presilha dessa aqui. Porque eu percebi que conforme eu vou frisando rápido, ela vai dançando. Então, se você conseguir colocar ela num lugar que ela vai ficar extremamente fixa, melhor pra você, tá? Mas com essa aqui tá me virando bem, tá dando muito certo. E ela presa, você vai encaixar aqui e vai rodar. É uma porca, gente. Direção hidráulica. É uma porca, então você pode apertar ela bem, porque depois que o Durepox tá fixo, ele não sai. Ó, ficou fixo. Tá vendo?
Faz um movimento pra ver. Ó. Ó o que acontece se você não prestar atenção. Aqui embaixo. Ela tem que estar sempre encaixada. Antes de você vir com o EVA, você tem que ter certeza que sua peça tá no local certo. O que eu achei prático. Como aqui tem um prego, tem a presilha, tem a faca, ela vai ficar movendo o tempo todo. Então, eu catei papelão, enrolei, coloquei um elástico para manter ele